Olá pessoal, nessa segunda aula do curso de Ética e Legislação, nós vamos falar sobre legislação trabalhista. A legislação trabalhista no Brasil, ela tem a maior parte das normas contidas na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Na CLT, existem vários dispositivos que vão dar vários direitos aos trabalhadores, mas também vai dar obrigações. Em primeiro lugar, é necessário fazer uma pequena diferença. Todas essas obrigações, esses direitos, todas as normas que estão lá na Consolidação das Leis Trabalhistas, né, na CLT, todas as regras sobre férias, sobre ausência, os benefícios que existem, todos eles vão estar ligados ao conceito de empregado. Eles vão ser aplicados somente para quem é empregado. Você pode imaginar que todo mundo que trabalha é empregado, mas isso não é verdade. O trabalhador, ele é aquele que exerce uma atividade laboral, né? Mas o empregado, ele está submetido a uma relação de emprego muito peculiar. Ele vai obedecer a 5 características, de acordo com a lei. Primeiro, ele vai estar subordinado a um empregador. Segundo, ele não pode se fazer substituir. Ele foi contratado ali e não pode mandar ninguém no seu lugar. Ele também tem que prestar o serviço de forma contínua, não eventual. Ele vai exercer o serviço dele mediante o recebimento de salário, tá? E ele só é empregado aquele que é uma pessoa física, uma pessoa natural, ou seja, relações entre empresas não são um vínculo empregatício, não são uma relação de emprego. Então, quando você preenche essas características que vão te dar o status de empregado, aí sim você tem essa série de regras que vão ser aplicadas a você, nessa relação de emprego. E o vínculo empregatício é isso que nós chamamos, é quando é formada uma relação de emprego. Na CLT existem então várias normas, né, sobre o trabalho. Nós sabemos que o empregado tem direito a férias, ele tem ali uma jornada de trabalho a ser obedecida, ele vai, por muitas vezes, receber certos benefícios, né, como o 13º salário, que é a gratificação natalina. Vai ter, em alguns casos, vai poder receber um salário família, e por aí vai. Então a lei ela é bastante ampla, ela é muito protetiva também, ela concede vários direitos, mas também mantendo as obrigações do empregado, de, por exemplo, obedecer a sua jornada de trabalho, não se ausentar injustificadamente, né, obedecer ali suas obrigações. Nessa segunda semana, nós vamos estudar a nossa apostila, a página 33 até 38, e vocês podem acompanhar comigo quando fala de algumas peculiaridades do trabalho noturno, por exemplo. O trabalho urbano, ele tem uma diferença. Quando o trabalho é feito à noite, no período noturno, a hora ela é tratada de forma diferente, e aquele trabalhador vai ter o direito a um adicional. O adicional ele serve como se fosse uma compensação pelo fato de a pessoa trabalhar à noite e afetar um pouco a sua saúde, porque a gente sabe que o ideal para a pessoa é trabalhar durante o dia e à noite, né, o descanso. Sabendo disso, a lei, por exemplo, ela considera que o trabalho realizado entre as 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte, né, esse é um trabalho noturno. E aí ele vai receber um adicional de no mínimo 20% sobre o valor da hora diurna do empregado, que o empregado receberia normalmente. Então, um exemplo aí de uma regra aplicada ao empregado. Uma outra regra é o descanso semanal remunerado, né, que diz que é necessário que exista um período
24 horas consecutivas na semana que o empregado terá o direito ao descanso e, ou seja, ele não vai trabalhar, vai descansar, mas vai continuar recebendo remuneração por aquele dia. Um outro aspecto são as normas especiais que existem em leis diferentes sobre trabalhos específicos. Então, eu disse que a CLT ela vai ter as normas gerais sobre os trabalhadores, mas também no ordenamento jurídico brasileiro existem várias leis específicas. Existe uma lei, né, que vai regular os operadores cinematográficos, o trabalho de telefonia, o trabalho bancário, professor. São profissões que têm leis, têm normas específicas. O trabalho deles é diferente dos demais. Existem também normas na CLT de proteção, normas de proteção ao trabalho da mulher e ao trabalho do menor de idade. Por exemplo, a mulher ela tem uma garantia de emprego provisória. Então, no período que ela está grávida, ela não pode ser demitida sem uma justa causa. Então, ela tem uma garantia de emprego, uma proteção pelo fato de ela estar nessa situação, gestante. Então, uma lei que protege não só a mãe, quanto aquele bebê que vai nascer. Vai proteger de ser dispensada sem justa causa. Também o menor de idade, ele por não ter aí o completo desenvolvimento físico também e mental, ele tem menos de 18 anos, a lei considera que ele precisa ser protegido. Então, algumas normas específicas vão aplicar quando ele é menor de idade. Por exemplo, ele está proibido de exercer trabalho noturno, aquele que nós mencionamos. Então, trabalho noturno, penoso, em ambiente insalubre ou com periculosidade, não pode ser exercido por menor de idade. Também não pode exercer trabalhos em ruas, logradouros públicos, ou então um trabalho que demande uma força muscular muito exigente, então maior, superior a 20 kg se contínuo ou 25 kg se adicional. Então, o menor de idade não pode ser submetido a um trabalho que demande tanto esforço físico. Além disso, o menor de idade, ele é muito difícil a lei admitir que ele faça horas extras. Então, é vedada a realização de horas extras pelo menor, desde que, a não ser, né, que haja uma situação ali muito excepcional. Por exemplo, caso de força maior, né, quando nesse caso vai ser admitido, se houve um problema, uma enchente, então foi necessário ali que os trabalhadores ficassem até um pouco mais tarde, fazendo certo trabalho, né, para prevenir um prejuízo à empresa. Nesse caso aí é admitido, mas em regra o menor de idade não pode fazer horas extras. Assim, nós ficamos na segunda semana, ficamos sabendo desses aspectos gerais da legislação tributária, das características do empregado e de normas específicas que vão reger cada situação. Então, você precisa ver aí a existência, né, de normas tanto na Constituição quanto na CLT gerais, que são aplicadas a todos os trabalhadores, mas também que em determinadas situações, por exemplo, o menor de idade, a mulher e algumas categorias, eles vão ter regras específicas. Então, nem toda categoria vai obedecer as mesmas regras. Obrigada pela atenção e eu desejo bons estudos a vocês no ensino à distância nessa matéria de ética e legislação.